Olá, pessoal, bom dia. Obrigada pela presença. Hoje estamos com a Juliana, da Hip Conecta, que ela vai falar hoje sobre o Sabe Sabe. Juliana, obrigada pelo seu tempo. E agora eu passo a palavra para você. Obrigada, Val, obrigada pelo convite aí da CT para a gente falar sobre o Sabe Sabe. Para quem não me conhece, eu sou a Juliana, trabalho na HIP Hotels, a gente representa o Sabe Sabe há muitos anos já, né? Então, já em todo esse caminho aí que a gente vem trabalhando com ele, a gente viu o Sabe Sabe se tornar o queridinho, né, dos brasileiros quando a gente fala de safari na África do Sul. Então, vamos mergulhar um pouquinho no que é essa experiência, mostrar para vocês um pouco do que são, né, os 4 lodges do Sabe Sabe, mas principalmente falar muito assim da experiência mesmo para quem não conhece, né, uma experiência de safari, para quem não teve a oportunidade ainda, porque no Sabe Sabe é realmente muito especial. Então, eu começo já contando uma grande novidade que a gente já, aqui na tela, para quem estiver atento, vai notar. O Sabe Sabe, a partir de agora, ele se torna uma coleção, Sabe Sabe Collection, porque em breve não, né? Porque essas coisas demoram um pouquinho, mas já é fato, já é certo que haverá um novo camp, em outra localização, também no Kruger Park, mas mais ao norte, então o Sabe começa agora a crescer. Mas até o momento, né, o que existe, está disponível para reservas o Sabe que fica na região de Sabe Sands, no Kruger. Espera aí que eu não sei se eu... Ó, tá vendo? Não estou conseguindo mudar, gente, fiz uma besteira aqui, calma. Eu não sei o que eu mudei na configuração, agora eu não consigo mudar a lâmina, peraí. Paciência, porque somos geração antiga, né? Peraí. O que eu fiz aqui, gente? Eu abri uma tela que aparecem as pessoas, mas a tela fica meio de fundo. Val, me ajuda, pelo amor de Deus. Acho que eu vou stop share e voltar, tudo bem? Isso, tudo bem. Desculpa, gente. Tava tudo certinho. Tudo bem, acontece. Online é assim mesmo. Ai, voltou, pronto. Então vamos lá. Então, como eu estava dizendo, né, localização. O Kruger, o Sabe Sabe fica no Kruger Park, né? É uma área privativa em Sabe Sands, que faz parte do Kruger. Então, assim, o Kruger é um parque nacional, aberto ao público, porém, ele tem concessões ali dentro da área dele, que são privativas. O que isso significa? É muito importante, porque os animais têm livre circulação, não existe, né, limitação, porém os seres humanos não podem circular nas áreas que são privativas. Então, para quem fica num lodge que está numa área privativa, ele vai ter acesso, né, à natureza da mesma forma, os animais que estão no Kruger Park também passam por lá, porém sem né, aquele tráfego de carros super cheio que num parque nacional aberto pode acontecer. E além disso, então, além da gente ter essa exclusividade ali dentro dessa área, é, além disso, a gente também tem a flexibilidade de horários, né? Então, dá para fazer o safari noturno, o parque precisa fechar, né, para o público, então as pessoas ficam um pouco limitadas com o horário. Quem está no Sabe Sabe tem toda essa flexibilidade. Então, o safari da tarde se estende pela noite para a gente ver os animais que têm os hábitos noturnos. Então, é um privilégio muito grande você estar numa área privada. Para chegar lá, o aeroporto mais fácil é o Escucusa, né, que fica bem pertinho, fica 45 minutos mais ou menos, dependendo do camp, né, que são 4 camps dentro da reserva do Sabe Sabe. Então, dependendo do camp, ali pode mudar um pouquinho, mas uma média de 40 minutos, que já é um safari, né? Então, você sai do aeroporto de Escucusa, já começa a experiência se dirigindo ao seu lodge, ao seu camp. Os voos são diários, né, tanto de Johannesburg quanto de Cape Town. E aí também há outras possibilidades, existe uma pista dentro da reserva, né, que aí você já está
dentro do parque, só que é mais limitado de voos, mas o Escucusa, então, dá para fazer também esse transfer, que já é um primeiro safari. Então, em termos de localização, é isso. E aí, entrando um pouco no que é a experiência, né? A gente, quando pensa em safari, é lógico que, né, a primeira imagem que vem é de ver os animais, né? Acho que esse é o primeiro desejo. Mas uma experiência de safari no Sabe-Sabe vai muito além, porque é, é é uma experiência de conexão muito forte, tanto com a natureza, é claro, mas também com outras pessoas, né? Com as pessoas, com os locais, com quem faz acontecer o sabe-sabe, né? Aquela agente mesmo da região, e também com outros hóspedes, né? Então, com os outros hóspedes e consigo mesmo. Acho que a experiência de um safari é muito transformadora por essas conexões que a gente descobre. É muito emocionante, porque a gente se sente realmente parte, né, da natureza, da criação. E a cada minuto isso acontece assim de uma forma muito natural e muito emocionante. Então, a experiência no Sabe-Sabe, para falar um pouquinho do que é o dia, né, quando a gente vai fazer um safari. Em primeiro lugar, já falando disso, a gente incentiva que vocês ofereçam ao cliente pelo menos 3 noites. Me lembrem de falar da oferta no final, tá? Que ajuda a vender essas 3 noites. É, porque o brasileiro, claro, é uma experiência com custo, né, considerável. Então, o brasileiro, o agente brasileiro se acostumou ao longo do tempo a reservar 2 noites, mas de fato acaba ficando pouco tempo para a gente curtir tudo isso, né, que a experiência oferece. Então, um dia típico, quando a gente acorda, né, bem cedinho, o ranger vai bater lá na sua porta super cedinho para quando o sol ainda não nasceu, para começar, né, já se aprontar para sair para o primeiro safari. Então, tudo isso que eu estou falando está incluso, né? Quando a gente reserva o Sabe-Sabe, a gente tem a experiência de 2 safaris por dia, é, um walking safari durante a tarde e todas as refeições. Então, antes de sair para esse primeiro safari da manhã, eles servem ali um café da manhã leve, rápido, né? Para a gente não demorar para sair, porque justamente como eu estava falando dos animais de hábitos noturnos, os gatinhos, né? A gente sabe que os gatinhos gostam, são bem ativos à noite, então para ver os leões ainda, né, em atividade, é o momento que eles caçam, então a gente ainda consegue pegar, então sai super cedinho, faz o safari da manhã, sempre vai ter uma parada no meio do safari para tomar um café da manhã ali no meio do bush, então é servido mais um café, um chá, né, uma fruta, snacks, e continua até terminar ainda de manhã, para que os hóspedes possam relaxar, dormir um pouquinho, se quiser, curtir o lodge. Depois é servido um almoço, na parte, né, da tarde, e durante a tarde também. Ou é possível fazer o walking safari, que a gente vê aqui embaixo, acompanhado, né, sempre, claro, dos rangers. E daí à tarde, mais um lanche antes de sair para o safari no final da tarde, que vai se estender até um pedacinho da noite. O pôr do sol, né? Eles servem também sempre o sundowner, né? Conhecido como sundowner, desculpa, um happy hour ali no meio do bush também para ver a maravilha que é o céu, né, da África. E à noite servido o jantar para que comece tudo de novo no dia seguinte. Então, quando a gente fica só 2 noites, no mínimo o hóspede vai perder o safari da manhã, né? Não vai ter tempo de sair cedo para o safari da manhã e provavelmente vai perder também o safari da tarde no último dia. Então, acaba ficando muito curta a experiência. Não é em um safari normalmente que a gente consegue ver todos os animais que a gente quer. Então, é importante ter, né, outros momentos para sair, para ir ticando lá na listinha os Big Five, os animais que a gente sonha e adora e gostaria de ver pessoalmente. Então, é importante, é muito legal que vocês convençam os clientes a ficar pelo menos 3 noites. Então, o Sabe-Sabe, como eu estava falando, vai muito além, né, dessa experiência de só ver os animais. É uma experiência realmente de conexão e eles
tem muito cuidado realmente com essa conexão com as pessoas. Então, a empatia, né, com os seus hóspedes, com vocês, né, com todo o mercado aí de turismo respeitando, né, o caminho e sendo sempre muito direto e aberto na conversa, nas necessidades específicas de cada reserva, né, de cada cliente e, obviamente, com o ambiente, né, onde ele está inserido, com os animais, com o meio ambiente, muito cuidado. E aí aqui eu aproveito essa imagem para falar um pouquinho de o que é, né, como é que é o safari no Sabe Sabe. Então, aqui a gente sempre vai sair no carro com no máximo 8 pessoas, isso no Bush Lodge, vou falar dos 4 lodges já já. Nos outros 3 é um máximo de 6 pessoas por carro, e no Bush Lodge pode ser de 6 a 8, né? Esses carros que estão já são montados de uma forma que quem fica atrás não vê menos, né? Então vai se elevando aí os assentos para que todo mundo tenha cadeira na janela, né? Sentar na janelinha, que é uma janela aberta para o mundo, e, e sempre com 2 profissionais. Então, aqui, né, a gente vê o motorista, esse aqui é o famoso Ranger. Ele é um cara que vai ter o conhecimento do estudo, né? Ele estudou para isso, ele se formou para poder passar todas as informações sobre os animais, sobre a natureza, né? Para ter, ele vai ser o elo ali entre a natureza e os hóspedes. E aqui na frente, nessa cadeirinha, muita gente já viu, né? Imagens, se não conhece ainda, que é o tracker. O tracker ele seria o local, né? Aquele cara que conhece como ninguém, porque ele é da terra, é, nasceu ali, sabe tudo. Então ele vai ser os olhos, os ouvidos, o faro, né? Da experiência do carro. É ele que vai saber analisar ali as pegadas e falar, olha, para lá tem um leão. Então essa combinação dos dois, né? Essa equipe que eles formam é muito importante e torna a experiência super completa. Quando a gente sai para o safari, né, e lógico, sempre quer ver esses animais tão incríveis, né, de pertinho, um leão, enfim, a girafa, mas é muito surpreendente quando você faz o safari e aproveita desse conhecimento do ranger para saber das coisas que você nem imagina. Então, ele sempre vai falar um pouquinho, né, do pequeno animal ali que passaria desapercebido se ele não tivesse chamando atenção e sempre tem uma história para contar. Então, realmente é muito completo, é um mergulho mesmo, né, na experiência, na natureza. E a gente sai para, né, eu acho que o objetivo principal, todo mundo que vai para a África do Sul quer ver os Big Five, então aqui um pouquinho do que são, quem são os Big Five, o elefante, claro, os leões, o búfalo, o rinoceronte e opa, e o leopardo, né? Então, esses são os mais desejados, os mais procurados, e vai muito além disso. Então, a chita, os pequenos animais, essa interação, né, da natureza é, maravilhosa que a gente vê acontecer sob os nossos olhos. E os pássaros, né? Tem muita gente, aqui no Brasil é mais raro, mas em outros países tem muita gente que viaja só para ver, né, os bird watchers, só para ver os pássaros, então também muitas informações sobre as diferentes espécies. Então é super completo. Aqui eu entro então um pouquinho mais na experiência do Sabe-Sabe, né, nos lodges, como eu disse já, são 4 lodges, e o Sabe-Sabe ele construiu esses lodges de acordo, como se fosse uma linha do tempo, né? Então, a gente vai ter o lodge que representa o passado, 2 lodges que representam o presente e um lodge que representa o futuro. Então, vocês vão entender um pouquinho do que é isso. Aqui a gente vê os 4, né, juntos, mas começando então pelo passado, é o Selat Camp. Por que que ele representa o passado, né? Ele foi toda a decoração dele, os detalhes dele remetem realmente assim, a uma viagem no tempo. Ele remete à época da colonização, né, dos trens a vapor. Então, quando começaram os safaris,
Então, todo o ambiente é uma volta no tempo. Aqui a gente vê um pouquinho do que é, né, essa ambientação que eles fazem. E esse, o Selate, é um lodge bem boutique, são só 7 acomodações, então agrada muito casais em lua de mel, né? Porque você tem bastante privacidade, exclusividade. É, então, seria, acho que bem adequado realmente para casais. Não aceita crianças nesse, tá? O único que aceita crianças é o Bush Lodge, que a gente vai ver em seguida, mas já falando, porque é uma dúvida que sempre surge. Então, ele realmente tem esse perfil mais romântico, por isso os casais gostam tanto, né? É, tanto nas áreas comuns quanto nos quartos, né? Nas suítes, é uma volta no tempo mesmo. E aí na suíte presidencial, na suíte principal, tem essa banheira externa, chuveiro externo. As acomodações são super espaçosas em todos eles. E aí, andando no tempo, a gente chega no Butch Lodge. Butch Lodge é o mais popular entre os 4 lodges, justamente porque é o lodge familiar do Sabe Sabe, né? Então, todo mundo conhece, quem conhece o Sabe Sabe acaba conhecendo mais do Butch Lodge por essa razão. Então, esse seria o lodge com mais disponibilidade, né, com mais possibilidade de, de acomodações, então, são 25. Entre essas 25, a gente tem 2 vilas familiares, né? Nessas vilas tem 2 quartos e 2 banheiros, então é super adequado para famílias. Mas os outros lodges também são super espaçosos, podem acomodar até 2 adultos e 2 crianças, né? Sem custo extra. E ele tem um Kids Club, né? O Elefant. Para mim é o nome de Kids Club mais legal eu ainda não vi nenhum mais legal que esse. Que é o Elefant. Eles estão lá também disponíveis com atividades. As crianças, então aqui é sempre um ponto importante. Ele aceita crianças de todas as idades. A gente vê aqui um bebezinho de colo, né? Para fazer o safari, a criança tem que ter no mínimo 6 anos para sair no safari regularmente, né, com os outros hóspedes. É possível a criança menor de 6 anos fazer o safari se a família pagar uma taxa extra por um carro exclusivo, tá? Então, é possível para todas as idades, se não for com a exclusividade do carro, então a partir de 6 anos a criança pode fazer o safari normalmente. Mas se ela não tiver a idade ou, enfim, os pais preferirem, ela pode ficar no lodge, sendo acompanhada pelos monitores, no Kids Club, então também vai ter atividade para ela. E não vai ser só atividade de brincadeira, né? No fim, claro que eles transformam tudo em brincadeira, mas tem muito conhecimento também, né? Eles mostram as pegadas dos animais, então muito ligado à experiência do safari mesmo para as crianças que ficam no Kids Club. Essa é a acomodação super espaçosa, ela foi renovada recentemente, então os quartos, quando a gente chega, né, para se acomodar, o que a gente encontra é realmente uma mansão no meio do bush, com uma sala, né, anexa. E aqui, nesse sofá, é onde eles montam a cama para as crianças até duas, de até 12 anos, para dormirem com os pais. Uma coisa importante, para quem estiver viajando, né, em família, digamos, os pais e um filho adulto viajando junto. A gente sempre, né, os agentes sempre procuram o hotel para pedir para ficar junto. É possível? Até mas não tem a menor necessidade de acomodar 3 adultos juntos, porque o Sabe não cobra suplemento para single, tá? Até um certo limite por reserva, né? Mas se for, sei lá, 3 pessoas viajando juntas, uma delas pode ficar sozinha, não vai ter custo extra para isso. Então, o conforto é sempre prioridade no Sabe. Então, lembrem-se disso, tentem reservar 2 acomodações quando se trata de adultos. Então, esse seria a suíte, né, padrão, e as vilas que eu estava comentando antes, então, são com 2 quartos, essa aqui é uma das vilas familiares, 2 quartos, 2 banheiros e piscina privativa. As vilas também incluem um carro exclusivo. Então, aqui, para quem fica nas vilas, não precisa ter essa preocupação, né, da questão da idade das crianças, porque ela vai ter um carro exclusivo de qualquer forma na reserva dela, tá?
as piscinas privativas e, claro, no lodge também tem a piscina disponível, né, para quem está nas suítes. Depois, o Little Bush seria o terceiro aqui da nossa linha do tempo, que também representa o presente. Então, ele faz uma dobradinha aí com o Bush Lodge, porém, ele tem mais a pegada como o Selate, porque são só uma pegada mais exclusiva, mais intimista, porque são só 6 acomodações e aqui também não aceita crianças. Então, lembrem-se que crianças, famílias, é Bush Lodge. O Little Bush é super bacana também para casais em lua de mel, eles adoram. Já tem uma decoração mais contemporânea. Então, ele e o Selate têm uma mesma proposta, porém com ambientes diferentes. É claro que tudo vai depender também da disponibilidade, né? Não só da preferência, mas a gente tem visto aí a África do Sul bombando, né? Desde que os voos voltaram, graças a Deus. Então, a disponibilidade está um pouquinho mais difícil, por isso a gente sempre incentiva, né, um pouco de antecedência nas reservas, para que vocês possam reservar o lodge que for mais a cara do cliente. Então, o Little Bush, com apenas 6 acomodações, uma experiência mais exclusiva, sempre super espaçosos, todos eles, né, as acomodações. E aqui, em todas elas, nas 6, a gente tem uma jacuzzi privativa também em cada acomodação. E por último, o Earth Lodge, que seria, dentre os 4, além de ser o que representa o futuro, seria o lodge um pouco mais exclusivo, tá? Então, em termos de tarifa, ele que vai diferenciar um pouquinho dos outros pela proposta dele. Então, o Earth Lodge representa o futuro, e o futuro, né, o futuro que a gente quer ver, né, o futuro da integração com a natureza. Então, a arquitetura dele é algo assim de cair o queixo, super premiado por causa da arquitetura também. E aqui a gente tem muito essa coisa tátil, né, de sentir os elementos, então muita pedra, muita madeira, esse é o futuro que se espera, né? Então, essa ligação com a natureza que o Earth Lodge representa. Aqui também só aceita adultos, tá? E todas as acomodações, todas as suítes têm a sua piscina privativa. Recentemente, eles transformaram a suíte presidencial numa vila também. Então, uma vila com 2 quartos e 2 banheiros, super bacana, que é a Amber Villa, que é famosa por essa cabeceira natural, né? Que é super também conhecida, e essa foto já rodou bastante, que antes era uma suíte e agora faz parte da Amber Villa. Então, são 2 quartos, 2 banheiros, dá para acomodar casais de amigos viajando juntos, uma família que não tenha crianças. E claro, assim como as outras suítes, também tem sua piscina privativa. Como eu falei, a experiência no Earth Lodge, ela se diferencia um pouco, é um pouco mais exclusiva, então as refeições são sempre à la carte. É importante dizer que as bebidas estão inclusas além das refeições, né? Então, bebidas inclusas em todos eles, inclusive alcoólicas. O que vai ser cobrado eventualmente vai ser, né, se o hóspede ele quiser uma champanhe francesa mais especial, coisas do tipo, mas os vinhos locais, né, vinhos sul-africanos maravilhosos, gin tônica, enfim, todas as bebidas alcoólicas disponíveis também sem custo extra. E a apresentação dos pratos no Earth Lodge já é então um pouco mais elaborada, e então por isso ele se diferencia um pouquinho dos outros. Mas é uma questão realmente de preferência de, né, estilo, porque a experiência em todos eles é a mesma, eles compartilham da mesma área, então o mesmo, né, da mesma forma que quem está no Bush Lodge vai explorar ali a região da reserva privada do Sabe-Sabe, o Earth também, então é realmente a diferença é só na experiência do Lodge, né, da acomodação. E importante falar também, né? Acho que hoje em dia isso é o grande diferencial, a empresa né, que tem consciência de comunidade, então o Sabe ele está estabelecido desde 79, né, como uma empresa familiar ali na região, sempre conectando a comunidade, porque, claro, né, dessa comunidade que vem os funcionários, né, as pessoas, os colaboradores, as pessoas que trabalham ali nos lodges.
Então, é realmente uma família. Eles têm muito respeito ali pelas pessoas e as pessoas que trabalham lá têm muito respeito pelo sabe-sabe. E isso a gente sente na experiência. O mais importante de tudo é essa conexão que a gente sente a cada segundo, né, com as pessoas e com a natureza. Então, eles têm projetos tanto para a comunidade, escolas, formação de profissionais que um dia vão vir a trabalhar no Sabe-Sabe, e com também com o meio ambiente, né? Com, enfim, trazendo água para a comunidade, fazendo limpeza de terreno, né? Que é onde ele está explorando ali para seus hóspedes. Então, tem um monte de projeto bacana aí de comunidade. Eu acabei falando tão rápido que a gente já terminou. Não sei se deixei passar algum ponto aqui, se vocês têm alguma dúvida, mas acho que eu falei tudo, não deixei escapar nada. Mas acho que o importante, né, é pontuar a diferença aí entre os lodges para vocês entenderem e falar um pouco do que é o conceito do sabe-sabe. Mas estou aberta aí a perguntas porque acabou sendo muito rápido, gente. Eu costumo falar mais. Ju, eu tenho uma dúvida. Com Oi, relação Heitor. a. Tudo bem, bom dia. Quando você falou a respeito do não se preocupar com quando tem mais de uma terceira pessoa, porque o single não Aham. tem. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais, eu não entendi direito isso. Quando isso acontece regularmente, você sabe disso, né? As pessoas Sim. querem sempre, e o triplo, e o triplo. Não, na África do Sul não tem triplo, sabe aquela Aham. coisa? Então a gente queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Claro, claro. É possível no Bush Lodge, tá? Nos outros, no Earth também dá para fazer triplo e no Bush também dá. Nos dois menores, né, aqueles que são mais boutiques, não tem a possibilidade do triplo. É uma experiência mais para casal mesmo. É, então, assim, é possível, mas não é tão confortável quanto você ter o seu próprio espaço. O que eu falei sobre o suplemento single, é, em geral, o que acontece numa experiência de safari é que se a pessoa quiser ficar sozinha no quarto, existe um suplemento, né? Porque as tarifas são sempre baseadas em double. No Sabe-Sabe, não. Então, se a família estiver viajando em três pessoas, podem ficar duas num quarto, né, numa suíte, e uma sozinha em outra suíte, não vai haver um suplemento para essa pessoa que está sozinha. Claro? Ótimo, entendi. Tem uma pergunta no chat, você viu? Não, não Uma vi, dúvida. gente. Estou perdida aqui na. Eu fiz essa besteira, agora também não estou sabendo voltar. Fala. Alguém lê para mim. Alguém da Final Turismo, deve ser a Ana, talvez, está querendo saber a respeito do clima em julho, nas férias. Atrapalha o frio no safari? Não, assim, o clima, ele claro, né? Tem as épocas mais quentes. Julho, na verdade, é o ideal, não atrapalha nem um pouco, porque é bem estável, né? A gente não tem tanta variação assim da temperatura nas temporadas. É, Mas em julho você tem um clima um pouquinho mais fresquinho, faz frio, sim, de manhã, né, cedinho para sair. Então é aquela coisa das camadas da cebola, né? Para sair de manhã com casaco, eles oferecem também um cobertorzinho no carro, né, no Jeep. Mas não atrapalha nem um pouco, muito pelo contrário, é bem gostoso. Julho é uma época ótima para viajar para a África do Sul. Depois vai esquentando, vai saindo o sol, a gente vai, né, despindo aí, tirando as camadas, é ideal. Para beber vinho, ideal e Oi? meio, Para né? beber vinho à noite, uma delícia. Que mais? Ah, agora eu tô vendo que eu consegui abrir o chat. Vamos lá. Só essa pergunta? Só por enquanto? Bom, mais Alguém alguma mais? dúvida, pessoal? Acho que, né, conforme, né, for tendo, né, as solicitações, vão surgir as dúvidas, né? Não, eu entendo, mas eu quero falar mais, gente. Falei muito pouco. Sobre os aeroportos, oi, é o Ângelo da Vivace Turismo. Oi, Oi, Ângelo. Ângelo. Tudo bem? Então, os aeroportos, eu conhecia, até ignorância, né? Eu conhecia Ah, só o né, Hardesprut e o outro lá de baixo, acho que é Mapulanga. Aí vou você falou voltar que lá. dá para ir pelo Iscucusa também, é isso? Sucusa. Sucusa, eles até chamam de aeroporto boutique, né? Um aeroporto pequenininho. Tô voltando aqui para a gente ver o mapa. É, é um aeroporto pequeno, mas ele tem esses voos diários, né? Ai, gente, olha, hoje vou te contar. Tá na tela certa.
Voltei. Não, não, é para mim abriu o chat aqui. É, ele fica bem pertinho, tá vendo? Ele fica dentro já do Kruger Park, então eles consideram um aeroporto boutique. É um aeroporto pequenininho, não é um aeroporto comercial, né? Então, de fato, existem possibilidades, mais voos para Nelspruit, então também é uma possibilidade, só está um pouquinho mais longe, vai estar umas 2 horinhas dos lodges, mas também é possível ir através dele. Lembrei de uma. Olha, que bom que eu não desliguei, gente. Falei para a gente falar depois, né, no finalzinho, a questão que eu estava falando de incentivar a ficar 3 noites. O Sabe Sabe já está fazendo pelo menos 2 temporadas uma oferta de fique 4, pague 3. E ela se estendeu até março de 2026, então para as tarifas de 2025 ela está válida. Então, é justamente para vocês incentivarem, né? Porque pagando mais uma noite, para quem pensa em ficar 2, pagando mais uma noite, você fica mais 2, né? Então, é mais tempo para explorar, para poder curtir o lodge, porque senão fica essa loucura, né? De acorda de manhã, sai para o safari, safari à tarde, dorme, a gente dorme cedo, né? Porque acorda muito cedo, 5 horas, 5 e pouco da manhã. Então tem mais tempo de curtir. De repente, se não quiser sair no safari uma tarde para curtir o lodge, para ficar na piscina, para ler um livro, para dormir, né? Para descansar e curtir isso que a gente viu, porque os lodges são maravilhosos, né? A estrutura deles tomando um drink na piscina. Então, é muito melhor a experiência para quem fica mais tempo. Então, a oferta 4x3 está válida ainda para 2025. A única diferença para os outros anos é que a partir de agora, e isso é bom para a gente se educar, eles pedem uma antecedência de 6 meses na reserva, tá? Para poder disponibilizar a oferta. Então, tem que fazer a reserva 6 meses antes, mas de resto continua valendo. Importante ter falado. Ficou claro, Ju, Ficou claro, Ângelo, o Ângelo? aeroporto? Oi, desculpa? O aeroporto que o Ângelo perguntou, tudo certo, Ângelo? É isso aí? Então, mais É, uma opção, Nelspruit, Hodsprut e agora Escucusa. Isso, mas isso. aí eu acho que, não sei se ela vai saber, eu não consigo colocar isso no mesmo bilhete da South Africa, né? Vou ter que vender a parte esse bilhete, provavelmente. Se você não sabe dizer, né? Cusa, É. o Cusa, ele é operado? Peraí, deixa eu te falar que consigo te dizer aqui, peraí. Ou ele é Não só é com a privado? Airlink? Eu acho que não É. dá para fazer junto, que eu estou cotando ultimamente bastante para as Ah, Cocusa é? e é com a Airlink. É com a Airlink, isso aí, Ju. Peraí que eu vou, Você entendeu, Ângelo? Entendi, sim, obrigado. Obrigado, eu parei de viu? compartilhar aqui, qualquer coisa eu abro de novo, mas só para abrir aqui, peraí. Tem que Que comprar eu a tô parte, né, Ju? Ou comprar com a justamente. gente, via operador. Claro, não, então, isso é super importante. Beleza, maravilha. O Sabe, ele respeita, como eu falei, né, no começo, ele respeita muito o caminho da indústria e do turismo. Ele trabalha, prioritariamente com operadoras, então, claro, por favor, através da CT aí, que vai poder ser hábil para tirar todas essas dúvidas, para que vocês não precisem se preocupar com todos esses detalhes. Mas realmente, eu não sei se no mesmo bilhete dá para emitir, mas deixa eu só voltar aqui. Eu estava vendo para vocês, eu ia falar aqui peraí, General Information. Estava com essa página aberta aqui agora. Não, eu acho que deixa a informação para a CT falar para vocês, que senão eu vou ficar segurando vocês procurando o documento aqui, mas é isso mesmo. Pode, A pode deixar, Juliana fica falou tranquila, certinho. Ju. Fica tranquila, Ju. A Ju entendeu, né, Ângelo? Você entendeu, né? Que a gente, se fossem os dois outros aeroportos, a gente Entendi, daria para entendi. fazer Não, com o a bilhete. CT tem, E no tá? caso, perfeito, tá bom. Perfeito, tá ótimo. Algo mais? Ótimo. Nenhuma dúvida? Agora eu estou com o chat aqui aberto. Faltou algo? Heitor, Val? Então, acho que é isso, né? Qualquer dúvida, então, né? Pode, Legal. né? Chamar a gente. Ai, Claro. mais uma vez, então, Juliana, muito obrigada pela Imagina. apresentação. Imagina, só quero finalizar também, estou à disposição, tá, gente? Então, não só diretamente com a CT, mas de todos vocês aí, se tiver qualquer dúvida, se quiser qualquer
sugestão, né? Falar sobre os lojas, o que é mais adequado, o que não é, estou super à disposição. E vou deixar aqui no chat, falar sobre o nosso Hip Conecta, né? Vocês estão vendo aqui meu nome, porque a empresa é Hip Hotels, mas a gente conecta vocês aos nossos produtos. E a gente hoje está com um portal super bacana, onde vocês conseguem todas as informações. Coloquei aí, hipconecta.com.br. Você só se cadastra e lá vocês vão ter tudo dos nossos produtos. Então, fotos, vídeos, informações, treinamentos, não só do Sabe, mas todos os produtos que a RIP representa. Então, é uma super ferramenta aí para vocês, agentes. É só se cadastrar. E aí vocês conseguem ter acesso muito mais fácil aí, mas precisando, eu estou à disposição também se precisar de qualquer material. Perfeito, então. Tá bom? Super Obrigada mais uma obrigada aí pelo vez. tempo. Obrigada. Obrigada pelo tempo de todo Obrigado. mundo. Estou à disposição aí Obrigada, para as pessoal. Bom dia. Bom Obrigada, dia. obrigada, Bom Ju. dia, Bom obrigada. feriado. Bom feriado. Bom feriado para todos.